assustadoramente semelhante a nós humanos, os chimpanzés podem ser realmente cruéis quando querem. Aqui no canal já falamos bastante sobre diferentes tipos de primatas, inclusive da força que os chimpanzés possuem. Porém, há um lado sombrio sobre ele que até agora não revelamos. Esses primatas podem parecer adoráveis à primeira vista, mas no final das contas são animais que têm seu instinto selvagem como dominância sobre seu comportamento. Hoje, no Ordinário Selvagem, vamos desvendar algumas das verdades assustadoras sobre os chimpanzés. Então, já clica no like e se inscreva no canal. Assim esse vídeo chega a mais pessoas. Se você quer se tornar membro do nosso canal, é só clicar no botão Seja Membro e desfrutar de conteúdo exclusivo só para você. Assim também você nos ajuda demais. São centavos, menos de centavos por dia, e você apoia o nosso trabalho aqui no YouTube e poderemos investir ainda mais em qualidade e conteúdo para te entreter. Então, clique no botão do Seja Membro. Se você não quiser ser membro desse canal, você também pode nos apoiar com o Valeu Demais no valor de R$2. Assim você também estará impulsionando esse trabalho. Muito obrigado! Saiba que o primata mais próximo de nós geneticamente comete atos realmente cruéis, situações que são difíceis de acreditar, porém são reais. Quando falamos dos chimpanzés, o momento da chegada de um novo membro no bando pode ser muito esperado ou assustadoramente tenebroso. Normalmente, as fêmeas que ficam grávidas se isolam até o nascimento dos seus filhos, mantendo seus preciosos recém-nascidos em segurança. Porém, em 2 de dezembro de 2014, algo chocante aconteceu diante dos olhos dos pesquisadores Hitonaro Nishi e Michio Nakamura, nas montanhas da Tanzânia. Contrariando o costume da espécie, uma mãe decidiu não se isolar e pagou caro por isso. Em uma situação incomum, ela escolheu dar à luz bem diante de um grupo de cerca de 20 membros. A partir daí, o comportamento dos demais chimpanzés foi devastador. Logo após a chegada do filhote ao mundo, um chimpanzé macho adulto arrancou o recém-nascido indefeso dos braços da mais nova mãe do bando e o devorou. Os outros membros não fizeram nada, apenas observaram a cena grotesca. E isso fez com que os pesquisadores questionassem o motivo por trás do usual instinto de uma mãe chimpanzé de deixar seu grupo antes de entrar em trabalho de parto. Será que tipo de reação vindo do bando seria o motivo por trás desse comportamento de isolamento? Mas essa conduta sombria vai além disso. Já foi observado que em grupos de chimpanzés que batalham entre si por questões territoriais ou por fêmeas, esse comportamento é ainda pior, pois quando um dos membros é abatido por seus opositores, eles pegam o corpo e o dividem entre si, se alimentando e certificando-se de que nenhuma carne seja desperdiçada. É um ato selvagem, motivado pela necessidade de mostrar a seus rivais qual bando é o mais forte. Como se isso não bastasse, um chimpanzé pode desenvolver um comportamento muito semelhante ao que nós humanos classificaríamos como sendo um serial killer. Foi documentado algo assim em 1975, onde a cientista Jane Goodall se deparou com uma fêmea de chimpanzé diferenciada. Nomeada de Passion, essa chimpanzé era aterrorizante, o tipo de animal que nenhum de nós gostaríamos de ter por perto. Passion tinha um lado sombrio. Além de muito mais agressiva do que qualquer membro do seu bando, ela ensinava essas ações macabras aos seus filhotes. Todos que se aproximavam, ela tentava abater. E se conseguisse, se alimentava deles e ainda dava para sua prole. Passion só aceitava outros machos por perto quando estava em época de procriação. O horror começou quando Passion escolheu sua primeira vítima, uma chimpanzé chamada Jilka. Jilka estava cuidando do seu filhote quando Passion foi para cima dela sem hesitar por um momento sequer. Passion lançou um ataque brutal contra Jilka, colocando golpes contra ela até que Jilka fugiu de medo e muito ferida. Mas Passion não havia terminado de jeito nenhum. Ela pegou o indefeso bebê de Jilka, tirou sua preciosa vida e então o devorou. Depois, ela não parou mais. Inacreditável, não é?
Mas espere, fica ainda mais insano. Os filhos de Passion adquiriram o gosto pela carne de chimpanzé, pois sua mãe os ensinou a isso. Um ano depois, quando Gilca deu à luz mais uma vez, a filha de Passion seguiu os passos sinistros de sua mãe e repetiu o ato. Para proteger os chimpanzés restantes de Passion e sua prole, Jane Goodall, a cientista, teve que colocar uma equipe para segui-los por onde fossem, e toda vez que Passion e seus filhotes tentavam atacar, a equipe intervia os afugentando, ou então nenhum filhote sobreviveria. Mas você não está preparado para o que está por vir. Chimpanzés foram vistos criando suas próprias armas. Sim, parece mentira, não é? Mas não é. Tomemos como exemplo os chimpanzés do Senegal, que dominaram a arte de fazer ferramentas eficazes. Eles coletam galhos, retiram os ramos e descascam a casca para fazer uma ponta afiada, criando um tipo primitivo de lança. Esses chimpanzés engenhosos não usam suas armas caseiras para derrubar grandes presas, não. Seus alvos são algo muito mais perturbador. Não há outra maneira de chamar isso além de uma exibição de brutalidade calculada. Eles ficam à espreita, e quando os filhotes adormecem e suas mães se distanciam, com uma rápida precisão, usam suas lanças repetidamente para abatê-los. Não é apenas o fato de os chimpanzés serem capazes de forjarem um equipamento desse, mas também a maneira como planejam seus ataques. Esse comportamento está ligado ao ciúme, pois geralmente são irmãos mais velhos atacando os mais novos. Assustador, não é? Agora, conheça Santino, um chimpanzé que vive em um zoológico na Suécia. Quando chegou à puberdade, não foi só o seu corpo que mudou, mas também a sua índole. O outro chimpanzé que compartilhava seu recinto se tornou sua vítima. Depois de executar seu plano de ter o recinto só para ele, Santino soltava rugidos intimidadores, combinados com demonstrações de força, tudo em uma tentativa de aterrorizar aqueles que ousavam o encarar. E se não fossem as grades do recinto, as vítimas seríamos nós, os humanos, pois todo visitante do zoológico que riam dele, Santino começava a atirar pedras revidando. Os cuidadores do zoológico se aprofundaram nos mistérios das ações de Santino, e o que descobriram os chocou. Santino realmente estava planejando seus ataques. Durante as horas de fechamento do zoológico, quando ninguém estava observando, ele recolhia pedras, escondendo-as em um esconderijo secreto, onde os cuidadores não as encontrariam. Depois, como um predador calculista à espreita, ele ficava até que os visitantes começassem a aparecer. Então, ele começava a atirar pedras neles. Inteligente, mas sombrio. Talvez você já tenha ouvido a expressão: o ser humano é o único que destrói a própria espécie. Saiba que não somos os únicos, pois os chimpanzés fazem o mesmo, e como uma pequena parte da humanidade, ele não só tem um gosto por eliminar seus semelhantes primatas, como também são conhecidos por declarar guerras. Os chimpanzés frequentemente lutam por território. Quando um grupo quer reivindicar o território de outro grupo ou expulsar visitantes indesejados, eles não brincam em serviço. Chimpanzés gritam e batem nas raízes das árvores como se estivessem tocando tambores de guerra, na esperança de intimidar o inimigo para que ele recue. E se isso não funcionar, eles partirão para o ataque. Aos nossos olhos pode parecer até um pouco desorganizado, mas a verdade é que entre golpes eles sabem exatamente quais chimpanzés fazem parte do seu bando e quais são seus rivais. Só de olhar vão identificar o líder para ser golpeado mais vezes e também as melhores fêmeas que irão sobreviver para depois serem subjugadas por eles. É a sobrevivência do bando mais forte no sentido mais implacável que você pode imaginar. Para detalhar mais esse aspecto de ataque, veja nosso outro vídeo sobre a guerra dos chimpanzés de Gombe e tire suas próprias conclusões. Outros comportamentos bizarros são casos onde chimpanzés são adotados como parte da família e tudo sai do controle rapidamente. Havia uma família que decidiu criar um chimpanzé chamado Lucy, como se fosse um humano. Eles a tratavam como se fosse um deles, até mesmo deixando-a sentar-se à mesa de jantar e a vestia com roupas às vezes. Porém, Lucy começou a se entregar a alguns vícios tipicamente humanos.
Ela consumia desenfreadamente bebidas para maiores de idade que ficavam guardadas na casa. Acontece que, assim como nós, os chimpanzés podem desenvolver vícios sérios. E em uma pesquisa rápida na internet, podemos nos deparar com inúmeros outros casos onde chimpanzés adotados por humanos descontaram sua fúria em seus donos de forma horrenda, deixando seus tutores gravemente feridos. Comenta aí o que você pensa sobre isso e não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir, fui!